crianças! Nossa aula de história hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso município, para que vocês consigam fazer as atividades de hoje. Bom, vocês já têm noção de como surgiu o nosso município, porque a gente estuda, né? Desde os primeiros anos, eu acho que o primeiro ano, segundo ano a gente já fala um pouco mais, a gente fala um pouquinho mais agora e se aprofunda no quarto e quinto ano, tá bom? Então, nós vamos dar uma recapitulada em tudo que vocês já sabem. Como que Palestina foi fundada, por que se chama Palestina, quais são os rios que cercam Palestina, e nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso brasão, símbolo de Palestina, que tá na camiseta de uniforme de vocês. Aquele desenho lindo que tem lá é o símbolo de Palestina, o que que ele significa, né? Então, vamos lá. Esse moço aqui, esse senhor, é o famoso Valentim Álvares. Valentim Álvares, ele veio para nossa cidade em 1922, ele era espanhol. E foi aonde ele se encontrou, ele achou aqui, porque na época que ele veio para Palestina era distrito de Nova Granada, fazia parte, né, do município de Nova Granada. Só que ele era muito inteligente, tinha bastante influência na sociedade, ele era muito rico, então ele falou, não, vamos criar uma cidade, vamos fazer Palestina ser uma cidade independente, porque é uma cidade que pode ter terras boas, uma cidade que pode vir a crescer no futuro, né? Então, o que que ele fez? Ele se juntou com alguns amigos, junto com o capitão José Gomes de Farias, que também tinha muita influência sobre a sociedade, que era também uma pessoa economicamente forte, né, financeiramente forte, e juntos eles conseguiram fundar Palestina, né, junto com várias outras famílias poderosas. E o Valentim Álvares, como ele tinha muitas terras aqui, ele doou inúmeros pedaços de terra para construção. A Praça da Matriz foi doada por ele. A escola, que tem o nome de Valentim Álvares, né? Aquele terreno foi doado por ele. E assim, muitas e muitas outras partes da cidade eram terras dele e foi doadas por ele para que viessem gente lá do estrangeiro para residir aqui em Palestina, para que juntos eles poderiam fazer a cidade crescer. Então, como ele tinha bastante amizade fora do Brasil, principalmente lá na Palestina do Oriente Médio, então ele convidou esses estrangeiros a virem morar aqui em Palestina. Então, aqui em Palestina, os primeiros habitantes de Palestina são os palestinos, lá da Palestina do Oriente Médio, por isso que deu origem ao nome Palestina, tá? Em homenagem a esses primeiros habitantes. Bom, em 30 de maio de 1937, ele, Valentim Álvares, junto com o capitão José de Farias, conseguiram emancipar Palestina de Nova Granada. Quer dizer, eles dois conseguiram fazer a emancipação, a separação e que a nossa cidade crescesse como uma cidade independente, tá bom? Então, essa é uma pequena, é um resumo do resumo para a gente poder saber um pouquinho mais, né? Ou então relembrar como que se originou Palestina. Hoje a nossa cidade, ela é enorme, tem quase 13 mil habitantes, né? É que o censo desse ano não foi fechado, mas tem mais de 13 mil habitantes, tem mais de 600 comércio, tem as usinas, né? Tem as empresas, as indústrias. Então, Palestina cresceu do jeito que ele sempre quis, né? Bom, o nosso brasão... Bom, crianças, aqui quando a gente fala que Palestina é o coração dos três rios, vamos ver aqui o que significa isso.
Então, na foto que a professora colocou aqui, olha, Palestina está situada aqui, tá? E cercada pelos 3 rios. Quais são eles? O rio Canoas, o rio Turvo e o rio Preto. Então, são 3 rios, tá? Canoas, Turvo e Preto, olha lá. Ela é cercada pelos 3 rios. Aqui também nós temos a noção quem são os nossos vizinhos que fazem divisa, as cidades que fazem divisa com Palestina. Vamos lá, ó. Nova Granada, Mirassolândia, Tanabi, Cosmorama, Américo de Campo, esse daqui é Ponte Gestal, Riolândia, Paulo de Faria e Orindiúva. Essas são as cidades que cercam, né, que são os nossos vizinhos, que dividem, que faz divisa com Palestina. Bom, aqui no nosso brasão, a professora vai dar uma resumida, tá? Porque depois eu vou postar um vídeo da professora Elaine, que ela vai explicar tintim por tintim como que o que significa esse símbolo, né? A importância desse símbolo. Então, esse símbolo aqui, vocês têm eles no uniforme da escola, né? É um desenho bem colorido, bem bonito, só que ele tem um significado. Não é que eles fizeram por fazer, não. Cada pedacinho do brasão significa alguma coisa. Então, aqui, nós temos 2 raminhos, um de algodão e um de café, simbolizando a economia da época, né? O que gerava emprego, o que tinha de trabalho aqui nas lavouras era o algodão e o café. Aqui, essas 3 faixas pretas são os 3 rios, Canoa, Turvo e Preto, né? Então, o rio Canoa, rio Turvo e rio Preto. Esse desenho aqui, onde tá José puxando o burrico com a Maria grávida do menino Jesus, a estrela d'alva, né, que é a estrela guia, o que que significa? O que que tem a ver isso aqui com Palestina? É em homenagem aos palestinos que vieram morar aqui lá da Palestina do Oriente Médio. E aqui em cima é a Torre dos 3 Poderes, legislativo, executivo e o judiciário, tá? Então, Palestina, aqui embaixo tá em latim, Palestina, coração dos 3 rios. Então, gente, esse brasão não foi desenhado por acaso, ele tem um significado, ele significa a nossa história, né? Bem legal. Então, vamos assistir o outro vídeo agora da professora Elaine para entender um pouquinho mais, para depois fazer as atividades, ok?